Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o assunto de hoje é Preparando a Lista de Clientes, parte 3. E nessa parte 3, o que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje? Nós vamos concluir essa nossa implementação da lista de clientes, tá? Vocês devem se lembrar que na última aula eu disse que nós ainda não conseguiríamos listar os nossos clientes com a implementação que nós havíamos feito, tá? Era necessário tratar um layout e era necessário ainda fazer algumas alterações aqui no método Recover, que é o que eu vou explanar aqui para vocês hoje. E hoje sim, nós vamos ser capazes de, ao fim dessa aula, listar os nossos clientes no aplicativo. Então, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa o like, divulga o canal. Se você se inscrever, também deixa o seu like para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo está sendo relevante e possamos fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais e mais pessoas aqui na nossa viagem, né? Desde já agradeço a você que está comigo aqui no canal, agradeço a todos vocês que têm feito parte da família Para Programar é Só Começar. E antes da gente começar o vídeo propriamente dito, eu gostaria de deixar aqui um recadinho muito breve para vocês. Agora vocês também encontram conteúdo meu na plataforma da Udemy, certo? Então olha só, você pode entrar no site da Udemy e pesquisar por este curso aqui, ó, Introdução à Orientação a Objetos com C#, tá? É um conteúdo gratuito que eu preparei também com muito cuidado, com muito carinho, pensando em facilitar o entendimento daqueles que estão entrando na programação orientada a objetos. E se você puder também divulgar essa parte do meu trabalho, ficarei muito grato, beleza? Bom, agora, sem mais delongas, vamos lá para o que a gente vai tratar nessa aula de hoje, que é a nossa lista de clientes. Eu tinha falado na última aula sobre o arquivo muito importante para a gente aqui, certo? Que está até subindo o visor aqui de novo. Vou deixar ele preparar aqui o aplicativo, bacaninha, tá? Vamos esperar que ele faça aí o espelhamento correto e etc, tá? Enquanto isso eu vou aqui reiniciando o aplicativo aqui no telefone. Muito bem, eu havia falado com vocês aqui sobre o arquivo cliente fragment, certo? Esse arquivo cliente fragment que a gente abriu aqui, ele contém, então, ó, eu coloquei para rodar de novo, né? Então eu vou deixar ele espelhar aqui. Então esse arquivo cliente fragment, ele contém então todo o código necessário para que a gente recupere a nossa lista, né? Nós já falamos disso, mas precisávamos também, deixa eu fechar aqui os arquivos que não são necessários para a gente, tá? Vou fechar aqui o main activity, o fragment cliente eu posso deixar, esse conteúdo lista aqui eu vou deixar, o iLayout eu já falei na aula passada, que é a interface, o cliente controller está aqui e o database aqui também, tá? O cliente controller a gente já falou sobre o método Recover, né? Então eu posso fechar esse arquivo aqui também, não tem necessidade de a gente manter esse arquivo aqui. E o database é um outro arquivo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tá, o que impossibilitava de nós recuperarmos a nossa lista e apresentá-la na tela do nosso aplicativo? Na verdade, recuperar a lista nada, né? Nós já havíamos feito toda a preparação aqui no cliente fragment. Eu vou aproximar novamente, não vou relembrar aqui o código com vocês, mas eu já havia dito que nós tínhamos aqui todo um preparo desse código
para que a gente fizesse aqui a recuperação dos dados do banco, tá? Mas faltavam duas coisas para que a gente pudesse apresentar os registros do banco no nosso aplicativo. Na classe Database, era necessário fazer aqui algumas alterações no método listar clientes, tá? Por quê? Quais foram essas alterações? Então vou explicar para vocês aqui, ó. Primeira coisa, colocando aqui esse parâmetro supersLint range, tá? Por que disso? Para a gente poder utilizar o cursor da maneira correta, tá? O nosso código ele vinha até aqui, ó, onde a gente dava o how query, recuperava os dados do SQL e estava dando o return da view. Mas adianta a gente recuperar os dados através de um SQL e não conseguir devolver esses dados para a camada de visualização, para a camada da view? Não, né? Claro que não. Aí é que entra a jogada que nós fizemos aqui nesse código. Olha só, o que faltava para a gente conseguir jogar os dados que foram recuperados no banco através do select, ou seja, da camada que trata os dados, né, o arquivo database, para a camada de visualização. No cursor, nós temos aqui diversos métodos, e é isso que eu vou explicar para vocês. Um dos métodos que nós temos é o método moveToFirst, ou seja, depois que eu recuperei todos os dados do banco que eu queria através do meu select, eu construí um if aqui que diz o seguinte: se cursor.moveToFirst, ou seja, se ele tem um primeiro elemento, né, nessa recuperação aqui, aí, ó, eu coloco aqui um do while, tá? Por que usar o do while e não o while, né? O do while e o while são muito parecidos. Isso entra muito no conceito de lógica de programação, tá? Mas basicamente o do while ele garante que todo esse código aqui vai ser executado pelo menos uma vez, tá? Então é uma forma de garantir que o código que está aqui dentro desse contexto de chaves, ele será executado pelo menos uma vez. Então olha só, se cursor.moveToFirst, aqui, ó, eu instancio um objeto cliente. E é esse objeto cliente que vai devolver os dados para a view. Nós não tínhamos isso aqui. Então, quem é que estava devolvendo para exibir lá no nosso aplicativo? Ninguém. Esse era o ponto-chave, tá? Esse era o ponto pelo qual a gente não conseguia devolver para a nossa camada de visualização. Mas eu ainda fiz uma outra implementaçãozinha que vocês vão entender o porquê disso, tá? Muito bem. Então, declarei o objeto cliente. E aí, o que eu fiz? Objeto.setID, eu estou setando o ID através do cursor getInt, cursor.getColumnIndex, ou seja, ele vai pegar o índice da coluna. Baseado em quem? Na cliente datamodel.id. Olha aí o nosso datamodel entrando em ação. Então, em todos os itens que nós recuperamos, olha só, getInt, getString, getString, getString e getString, tá? Então, é assim que a gente fez, ó. Get
cursor get column index, o índice da coluna, recebendo como parâmetro cliente data model ponto o nome da coluna, beleza? Então aqui, ó, a gente tem todos os elementos que são recuperados desta maneira do nosso banco de dados. E logo após a gente faz o que? Clientes, que é o nosso objeto lá, né, o clientes.add. O clientes é o nosso array, é o nosso array list. Olha aqui, ó. A gente não declarou um array aqui, então eu recuperei todos os dados do objeto cliente e adicionei ao meu array, passando como parâmetro objeto. E aí, enquanto isso aqui for verdadeiro, vamos dizer, ele vai fazer o seguinte, cursor.move to next. Ou seja, ele vai fazer isso até o fim de todos os registros que ele recuperou. E finalmente, então, a gente dá um return clients. Tá? Então essa era a implementação necessária para que a gente pudesse devolver os nossos registros recuperados no banco para a nossa camada de visualização. Ok. Agora, tem mais um detalhe aqui que a gente preparou, tá certo? Então olha só, antes de seguir com o detalhe da recuperação, deixa eu ver se o visor agora funcionou aqui corretamente, está tudo certinho, se ele está mostrando o aplicativo como ele deveria mostrar. Perfeito, está mostrando aqui agora. Eu não entendi por que aquela hora ele não fez isso, tá, pessoal? Eu já tinha ativado. Então eu já vou entrar aqui fazendo o teste, né, colocando a nossa senha, beleza? Teste 1, 2, 3. Confirma, dá um entrar. Beleza? Olha só o resultado final da nossa implementação. Ó, vou aqui em clientes e olha como que ficou aqui, ó. Nós temos 4 registros no banco de dados e esses 4 registros são apresentados aqui na forma de ID e nome. Então vejam, a gente recupera todos os dados e estamos apresentando somente 2, tá? Para não ficar algo muito extenso aqui. Então o nosso list view está mostrando aqui todo o conteúdo que foi recuperado do banco de dados. Olha que legal, olha que sensacional. Vocês não vibram com isso, não? Eu vibro, pessoal. Eu vejo isso aqui e fico muito satisfeito de poder compartilhar isso com vocês. Beleza? Olha só. Então, o que a gente pode ver aqui agora? Nós temos aqui, eu criei aqui um XML de layout chamado conteúdo lista, tá? Deixa eu pegar essa câmera aqui rapidinho, só para vocês poderem ver esse XML do conteúdo lista, tá? Como que eu fiz isso? Algo muito simples, olha aqui, dentro da pastinha de layout, eu vou iniciar, dentro da pastinha de layout aqui, eu criei aqui um conteúdo lista, tá? Como que eu fiz isso? Botão direito do mouse, new, XML, tá? Layout XML file. Apenas isso, tá? Aí cliquei aqui, obviamente, e na sequência dei um nome aqui para ele e salvei. Aqui eu vou cancelar, né? Dei um finish. Basicamente, o que tem nesse XML aqui? O ID dele, match parent, wrap content, vocês vão entender por quê, uma margem e uma cor específica aqui definida para o texto.
Se a gente vem aqui e dá um split ou um design dele, tá? Vou dar um design aqui, ó. Tem um design aqui, ó. Não tem nenhum texto aqui, não tem nada aqui, tá vendo? Se a gente olhar o design, deixa eu aproximar o design aqui para vocês poderem ver. Olha, eu tenho, deixa eu subir aqui. Eu tenho aqui um text view, tá? Esse text view que vocês viram aqui na parte do code. Olha aqui, eu tenho o linear layout e o text view na parte do code. Esse text view vai ter uma função específica aqui dentro. Beleza? Bom, feito isso, o que nós tínhamos feito aqui no cliente fragment mesmo? Ó, cliente fragment. Precisei alterar algumas coisas aqui? Precisei. O que foi que eu alterei aqui, ó? Até aqui, nada de diferente. Observa que eu estou usando o layout fragment cliente. E é no fragment cliente que a gente tem o list view, tá? Não vamos esquecer disso, né? Nós já vimos isso nas aulas passadas. Aí, o que eu fiz de alteração aqui que é importante vocês saberem? Olha só. Cliente adapter é igual a new array adapter get context r.layout conteúdo lista, ou seja, eu estou utilizando o layout conteúdo lista que tem um txt item lista. E aqui clientes. O que é o clientes aqui no nosso caso? É exatamente o for each que a gente fez da lista. Beleza? Então olha aqui, pessoal. O for each que foi feito aqui, ó, nesse objeto cliente, como cliente list, que eu trouxe aqui o get id e o get nome, eu estou atribuindo esse cliente, que é o cliente, é o nosso array list, eu estou atribuindo ao layout, ao txt item lista, tá certo? Ele tem um array aqui e eu utilizo esse nosso fragment cliente, que é onde tem o nosso list view aqui, para a gente poder, então, ó, de fato, ó, aqui, ó, find view by adr, lista view, e aqui está feita então a amarração do nosso código da maneira que a gente precisa, tá? E com isso vocês viram então este resultado acontecendo aqui. E finalmente então nós começamos a listar o nosso conteúdo, tá? No nosso cliente fragment aqui, tá certo? Então, pessoal, isso o que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram então aqui que com a conclusão dessa aula a gente consegue fazer um aplicativo onde nós estamos salvando dados no banco de dados. Nós estamos agora listando os dados do banco, não todos os dados que foram inseridos, mas dados pré-definidos no nosso list, no nosso array list, tá? Que está exibindo aqui o ID e o nome do cliente, tá certo? Então, eu estou mostrando para vocês aqui uma das formas possíveis de se fazer essa recuperação de dados, tá? Claro que a gente tem ainda outros pontos para explorar neste aplicativo, como o caso de alterar e de excluir registros, mas por enquanto a gente já tem aqui de forma funcional, tá? Essas duas partes aqui do nosso aplicativo. Olha, a gente já tem um cadastro funcionando, que a gente já testou várias vezes, e a gente já tem uma lista desse cadastro
sendo recuperada diretamente do banco e sendo exibida na tela do aplicativo, tá? E para vocês terem certeza disso, para vocês poderem realmente ficarem tranquilos quanto a isso, ó, se a gente vier aqui na aba do App Inspection, daqui a pouquinho ele vai carregar aqui o banco para a gente com as tabelas, né? Ele vai mostrar aqui, ó, olha aqui, tabela cliente, que é a única tabela que a gente tem. 2 cliques nela, estão aqui os dados relacionados ao nosso banco de dados. Estão aqui os dados relacionados ao nosso cadastro, tá? Claro que eu repeti o cadastro aqui algumas vezes e depois eu coloquei um cadastro diferente para não ficar muito igual aqui, para vocês verem que é possível fazer. Bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado claro. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um e que Ele esteja sempre nos corações de vocês. E é isso, até o próximo vídeo, um forte abraço, nos vemos em breve.